Olá, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Então, a gente vai começar agora mais uma aula, né? Mais uma aula aí, entre muitas que a gente já vem fazendo, tá? Nessa semana, a gente vai falar da atividade da semana 13, né? A semana 13 de atividades. O assunto que a gente vai abordar são as regras de 3 novamente, né? Então, na semana 12, que foi semana passada, a gente falou das regras de 3 simples, e nessa semana a gente vai falar da regra de 3 composta, né? São assuntos muito parecidos, muito próximos, mas a regra de 3 composta, ela tem uma certa diferença. Então, a gente vai observar essa diferença, comparar com a diferença que a gente tinha lá na regra de 3 simples, a gente vai fazer a comparação para vocês observarem que tem um pouquinho de mudança, mas nada assim muito fora da realidade. Então, vocês vão conseguir entender. Basicamente, a aula de hoje é continuação da aula da semana passada. Então, acho que quem estava na aula da semana passada, quem acompanhou a semana passada, vai conseguir também entender tranquilamente essa semana. Os que estão participando só dessa aula, também não vão ter muita dificuldade, porque o assunto não é muito difícil, a gente consegue pegar e compreender. O importante é prestar bastante atenção na explicação, e se tiver alguma dúvida, pode me interromper aqui durante a fala, e aqueles que vão assistir a gravação depois, podem me mandar mensagens lá pelo Google Sala de Aula que eu respondo e esclareço a dúvida. Tranquilo? Então, vamos nessa. Falta eu compartilhar minha tela, né, pessoal? Só um instante. Estava querendo começar a aula aqui sem compartilhar a tela. Então, deixa eu compartilhar para vocês verem. E aí a gente vai acompanhando junto. Pronto. Acho que apareceu, né? Só confirma aí, por favor, se está aparecendo a tela. Tá aparecendo. Apareceu. Tá aparecendo. Então, vamos nessa. Tá aparecendo, professor, tá aparecendo. Aula explicativa da semana 13, o assunto é regra de 3 composta. Então, primeiro passo da nossa aula, que é muito importante, é o registro da presença, tá? Então, esse daí é o link. Quem tiver com o celular e não tiver usando o celular para assistir a aula agora, é só abrir a câmera, escanear o QR Code, que já vai ser direcionado para a página da presença, tá? Quem está usando o celular para fazer, eu vou colocar o link aqui no chat, vocês podem entrar no link e registrar a presença de vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat rapidinho. Bom, tá aí, ó. Tá no chat para vocês. É só clicar no link que vocês vão ser direcionados e vão conseguir registrar a presença da aula de hoje. Tranquilo? Aí podem ir fazendo aí durante a explicação, não tem nenhum problema, tá? Vou dar uns segundinhos para ver se alguém vai escanear o código e aí a gente já segue. Ok? Podemos, então? Aí, meninos, vocês aí, por favor, vão, se entrar gente depois no chat, vai lembrando o pessoal pelo chat aí de registrar a presença, tá bom? Bom, então vamos lá, regra de 3 composta, né? Então, eu basicamente usei, assim, um pouco da apresentação da semana passada, para ficar mais fácil de organizar, e a gente vai só mudar aqui, né? Então, ao invés de falar de regra de 3 simples, nessa semana a gente vai falar de regra de 3 composta, tá? Então, o que é a regra de 3 composta? Basicamente, ela é muito parecida com a regra de 3 simples. A diferença é que na regra de 3 simples, nós tínhamos lá duas grandezas, duas situações, a gente comparava essas duas situações e descobria o valor que a gente não sabia. Agora, a gente vai ter mais do que duas situações. A gente vai ter 3 ou mais. Eu trouxe aqui vários exemplos para vocês com 3 grandezas, 3 situações diferentes, tá? Mas a gente pode ter mais do que 3, pode ter 4, 5 e assim por diante, tá bom? Então, vamos nessa. Então, só para ficar registrado aqui, né? Regra de 3 composta relaciona grandezas diferentes através de uma proporcionalidade.
né? Então, o que é proporcionalidade? É a gente observar uma coisa e ver que essa coisa tem relação com outra coisa. Então, por exemplo, a quantidade de lâmpadas da minha casa. Quanto mais lâmpadas acesas, mais energia eu vou gastar. Então, a quantidade de lâmpadas e a quantidade de energia são coisas ali proporcionais, tá? Então, só para vocês entenderem o que são grandezas proporcionais, tá? Assim também a gente tem as grandezas inversamente proporcionais. Vai ficar mais fácil de entender tudo isso olhando os exemplos. Com os exemplos a gente vai chegar melhor aí nessa compreensão e nesse entendimento. Bom, como eu falei, a gente vai aprender o assunto olhando situações problema, tá? Eu trouxe 4 situações, 4 problemas para a gente resolver junto. Então, esses 4 eu vou fazer com vocês e trouxe o 5º para vocês tentarem fazer sozinhos e a gente corrigir depois, tá? Então, vamos para o exemplo 1. O primeiro exemplo, a parte inicial aqui na resolução de uma questão de matemática, é fazer a leitura e tentar entender aquilo que está sendo colocado. Então, olha lá o que está escrito. Ó. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Então, está falando aqui das artesãs, das bonecas e da quantidade de dias. E aí a pergunta, ó, se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então, é uma pergunta que tem várias informações, a gente tem que fazer o quê? Pegar essas informações, organizar, para tentar chegar na resposta. Aí eu fiz esse trabalho aqui para vocês. Ó. Então, a primeira etapa, como eu falei, é a gente organizar as informações. Estava escrito lá que 4 artesãs faziam 20 bonecas em 4 dias. Então, 4 artesãs, 20 bonecas, trabalhando 4 dias. Aí, aqui pergunta assim, ó. Quantos dias, né, que era a pergunta que estava lá, ó. Quantos dias... aliás, eu coloquei errado, deixa eu arrumar. 8 artesãs trabalham... 8 artesãs trabalharem por 6 dias. Então, 8 artesãs. Eu coloquei bonecas aqui, estão vendo? Aqui tá errado, tá? Esse 6, na verdade, é aqui, ó. É a pressa, tá, gente? Desculpa aí. O X vem pra cá, tá bom? Que a gente quer saber quantas bonecas, ó. A pergunta é, quantas bonecas são produzidas se elas trabalharem 6 dias e forem 8 trabalhando? Então, agora tá certo, ó. Então, eu tinha, só para ficar claro, tá, gente? Tinha 4 artesãs, 20 bonecas, elas produziam, trabalhando 4 dias. Agora, ao invés de 4, são 8. Elas vão trabalhar 6 dias. Aí, quantas bonecas elas vão conseguir fazer? Essa é a pergunta. Então, aqui, ó, a primeira etapa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o seguinte, se as grandezas são diretas ou se as grandezas são inversas. Aí tem uma primeira mudança com relação ao que eu expliquei na semana passada. A gente vai observar onde está a letra. A letra está aqui nas bonecas, concordam comigo? A letra está aqui nas bonecas. Então, eu vou ter que analisar as bonecas com as outras 2 grandezas, com as artesãs e com os dias. Então, a gente vai observar aqui, ó. Percebam comigo, quanto mais bonecas elas fazem, vou colocar uma seta para cima aqui, só para representar. Pensem comigo, ó, quanto mais bonecas elas fazem, quer dizer que elas trabalharam mais dias ou menos dias, pessoal? Mais dias. Mais dias. Então, quanto mais dias elas trabalham, com certeza mais bonecas vão ser feitas. Então, conforme aumenta a quantidade de dias, também aumenta a quantidade de bonecas. Daí eu vou analisar agora as bonecas com as artesãs. Quanto mais bonecas são feitas, quer dizer que tinha mais mulheres trabalhando ou menos? Mais mulheres. Mais.
Exatamente. Então, quanto mais artesãs, mais bonecas. Então, percebam, ó, as três crescem consecutivamente. Portanto, eu tenho aqui três grandezas que são diretas. Grandezas diretas, porque conforme uma sobe, a outra também sobe ao mesmo tempo. Tá? Então, são grandezas diretas. Essa análise a gente tem que fazer. Feita a análise, né? Só alterando aqui, que estava errado no outro, aqui também tá, né? O x é aqui e o 6 é aqui. Então, ó, agora como que a gente resolve o cálculo? A gente já viu que são grandezas diretas, agora a gente tem que resolver. Como que a gente resolve? A gente pega as informações, anota e usa uma estratégia de cálculo. Ó. Então, eu vou anotar aqui, ó, o 4, o 20 e o 4. Ó, 4, 20 e o 4. E aí eu tinha aqui o 8, o x e o 6. O 8, o x e o 6. Aí a gente faz o quê? Acha a letra. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente acha a letra e risca igual a gente fazia lá na regra de 3 simples. Risca a linha e risca a coluna. Riscou a linha e a coluna, a gente vai resolver o cálculo. Como que a gente faz isso? Ó, escreve o x, passa um traço, todos que a gente riscou ficam na parte de cima, e aqueles que a gente não riscou ficam na parte de baixo. Então, 8, o 20 e o 4. Esses, opa, não é o 4, quem é? Eu sei. 6. 6. E aí, aqui na parte de baixo, a gente coloca os valores que não foram riscados, que no caso é o 4 e o 4, duas vezes, né? Esse daqui, ó, e esse aqui não foram riscados. Agora é continha, né, gente? Igual a gente viu na aula passada. A gente vai resolver os cálculos. E daí, a gente tem algumas estratégias de cálculo aqui. Vocês podem pegar, fazer 8 vezes 20, depois o resultado vezes 6, e depois dividir por 4 vezes 4. Só que a gente pode fazer umas estratégias de cálculo para ajudar e facilitar essa conta. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, 8, pensa no 8 e no 4. Dá para dividir 8 para 4? Sim. Dá. E quanto dá? 2. 2. 2. E aqui, ó, 20 com 4 também dá para dividir. Quanto que é 20 dividido para 4? 5. 5. Ou seja, eu cortei todo mundo, sobrou quem? Sobrou o 2, o 5 e o 6. Eu nem preciso mais do traço, porque na parte de baixo não sobrou ninguém. Então, só sobrou o 2, o 5 e o 6. Aí é só fazer a multiplicação. Quanto que é 2 vezes 5? 10. 10. 10. Aí ficou 10 vezes 6, que é 60. 60. 60. Ou seja, nessas condições apresentadas, elas vão conseguir fazer 60 bonecas. E aí a gente pode ver que é coerente, né? Porque aumentou a quantidade de pessoas que estavam trabalhando e aumentou a quantidade de horas que elas estavam trabalhando, de 4 para 6. Então aumentou, consequentemente, a quantidade de bonecas. Ok? Não é muito difícil, né? A primeira questão fica ali meio confusa, mas com as próximas a gente vai pegando o jeito e vai ficando cada vez mais fácil. Vamos para a próxima. A gente vai falar dos bombons. Então diz aí assim, ó. Ana decidiu produzir bombons para vender. Ela e suas duas filhas, trabalhando 3 dias na semana, produzem 180 bombons. Olha só a situação. Então, ela e suas duas filhas, 3 dias, 180 bombons, está escrito.
Se ela convidar mais 2 pessoas para ajudar e trabalhar em um dia a mais, quantos bombons serão produzidos? Tá? Então, para ficar mais fácil o entendimento, vamos à organização. Então, estava lá, né? Eram 3 pessoas trabalhando, porque era a Ana e as 2 filhas. A Ana e mais 2 filhas dão 3 pessoas. Elas trabalhavam 3 dias. 3 dias por semana. E elas conseguiam fazer 180 bombons. Agora mudou a situação. Está dizendo lá que, e se elas chamassem mais 2 pessoas para trabalhar? Ia ficar 3 mais 2. E se elas trabalhassem um dia a mais? Ou seja, 3 dias mais 1. Quantos bombons elas iam conseguir fazer? Essa é a pergunta, né? Aí a gente precisa analisar se as grandezas são diretas ou se as grandezas são inversas. Aí aqui eu já fiz o cálculo para vocês, ó. Eram 3 mais 2, que dá 5, e 3 mais 1, que dá 4. Então aí já ficaram os números colocados. A gente tem que analisar agora se são grandezas diretas ou se são grandezas inversas. Então a gente põe uma seta onde está a letra está aqui. Põe uma seta, e aí agora a gente analisa. Quanto mais bombons significa que elas trabalharam mais tempo ou menos tempo? Aliás, desculpa, mais dias ou menos dias? Mais dias. Mais dias. Concordam? E aí vamos de novo. Quanto mais bombons, quer dizer que tinham mais pessoas ou menos pessoas? Mais pessoas. Mais pessoas. Mais pessoas. De novo, né? A gente tem situações de grandezas diretas aqui. Conforme aumenta a quantidade de bombons, é porque aumentou a quantidade de dias e é porque aumentou a quantidade de pessoas. Ok? Então, daí a gente vai para a resolução agora. Então, lá nós tínhamos o 3 e o 180. Deixa eu voltar. 5, 4 e x. 5, 4 e x. Era isso que a gente tinha. Aí, o que a gente faz? Acha a letra, que é o x, risca linha e risca coluna. Todo mundo que riscou vai para cima. Eu risquei o 5, risquei o 4 e risquei o 180. E eu não risquei o 3 e o outro 3. Ok? Agora a gente faz o cálculo. E aí é aquilo que eu expliquei, né? A gente tenta simplificar ao máximo o cálculo. Aí, ó, vejam bem. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9. Então a gente pode fazer o seguinte. Pode pegar aqui o 180 e dividir por esse 9. Quanto que é 180 dividido por 9? Quem sabe me falar? 20? Isso, 20, né? 9 vezes 20 dá 180. Então, 180 dividido por 9 é 20. Então, ficou 5, né, que deu 20. Ficou 5 vezes 4 vezes 20. Agora é só fazer o cálculo. Ó. 5 vezes 4 é 20. E aí ficou 20 vezes 20. Quanto que é 20 vezes 20, pessoal? Peraí. Ó, tem um truque. Vamos lá, um truque, tá? 4%. Quando você tem número, isso. Quando você tem números terminados em 4%. 0, a multiplicação é a coisa mais fácil. Você multiplica 2 vezes 2, que dá 4, e acrescenta os zeros. Ó, tem um 0 aqui e outro 0 aqui, concordam? Então, no total, nós temos 2. Põe 2 na resposta. 400. Então, na situação atual, elas vão conseguir produzir 400 bombons, né? Então, a resposta aqui é 400 bombons. E é coerente, né? Porque aumentou a quantidade de pessoas e aumentou também a quantidade de horas por dia.
Aliás, a quantidade de horas não, aumentou a quantidade de dias. Então, são 400 bombons que elas vão conseguir produzir. Ok? Vamos na próxima. Tudo bem, gente? Posso seguir? Tem alguma dúvida? Pode seguir. Não, pode seguir. Tranquilo, pode seguir. Pode seguir. Vamos nessa. Agora vamos lá. Um carro, né? Um automóvel em uma velocidade de 80 km por hora percorre uma distância de 160 km em 2 horas. Então, são 3 informações, ó. Velocidade, distância e tempo. Né? Então, a gente tem a velocidade, a distância e o tempo. Aí pergunta, ó. Quanto tempo o mesmo automóvel levaria para percorrer 1/4 do percurso com uma velocidade 15% maior que a velocidade inicial? Né? Então, aí vocês vão falar, bom, aí agora dificultou, né, professor? 1/4, 15%, pô, aí você tá de sacanagem, né? Mas vamos lá que eu vou ajudar vocês. Não é nada difícil, tá? O que precisa é ter organização nas informações. Então, para ajudar aí, ó, dá uma olhada na organização. Então, eu tenho, como eu falei, as 3 coisas: a velocidade, a distância e o tempo. Aí, vejam, era 80 km por hora, ele percorria 160 quilômetros em 2 horas. Aí, pessoal, como a resposta que a gente vai ter no final vai ser em minutos, eu já transformei 2 horas em minutos. Cada hora tem 60 minutos, concordam? Então, 2 horas vai dar 120 minutos. Ok? Alguma dúvida nisso? Ó, 1 hora é 60 minutos. Então, automaticamente, 2 horas vão dar 120, porque 60 mais 60 é 120. Legal? Então, aqui está dizendo, aí está falando que se aumentar a velocidade em 15% e a distância for 1/4 do total, quanto vai ser o tempo? Então, olha só, aqui a gente tem que lembrar do que é 15% e do que é 1/4. Os 2 assuntos nós já estudamos esse ano. A gente teve uma semana que a gente falou de frações e a gente teve uma semana que foi falado sobre porcentagem. Vocês lembram? A gente falou das 2 coisas. Então, teoricamente, vocês já sabem, porque já foi explicado. Mas eu vou ajudar um pouquinho. E a gente vai fazer de cabeça. O que é 15%? 15% a gente consegue calcular pensando no que é 10%. O que é 10% de alguma coisa? É pegar o valor, dividir em 10 pedaços e pegar 1. 80. Quanto que é 10% de 80? Quem me fala? E aí? Quero ouvir. Quanto que é 10% de 80, pessoal? Isso, 8. 10% de 80 é 8. E quanto que é 5% de 80? É a metade. 4? Isso. Então, ó, 10% é 8. E 5% é 4. Né? Ou seja, aumentar 15% é aumentar 8 mais 4, que é 12. Então, é só pegar a velocidade, que era 80, e aumentar 12. Aí você vai ter aumentado 15%. Aqui é 1/4. O que é 1/4? Você pega o total, que é 160, divide em 4 partes e pega uma parte. Quanto que é 160 dividido para 4? Quem me diz? 40? Quanto? 40? Isso, 40. 160 dividido em 4 pedaços dá 40, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter 40
E aqui a gente vai ter 80 mais 12, que é 92. Então, a gente já calculou o que que era os 15% a mais e o que que era o 1/4. Aí a gente fica nessa situação aqui, ó. Aqui 92 e aqui 40. Tá? Aí, o processo é igual. A gente vai ver se são grandezas diretas. Ô, professor, volta na parte da fração aí, que eu não entendi muito, não. Tá, aqui, né? No 1/4. Ó, a gente tem que calcular 1/4. Olha aqui em cima, tá? A gente tem que calcular 1/4 de... Opa! 1/4 de quanto? 1/4 de 160. O que é 1/4? É pegar os 160, dividir em 4 partes. Se eu pegar 160 e dividir em 4 partes, vão ficar 4 partes de 40, ó. Ó, 40 mais 40, 80. 80 mais 40, 120. 120 mais 40, 160. Então, 160 é o mesmo que 40 mais 40 mais 40 mais 40. Então, 1/4 é pegar uma dessas 4 partes. E uma dessas 4 partes é 40. Entendeu? Entendi agora, valeu. Tá? Então, a gente chega nisso, ó. 92 na velocidade e 40 na distância. Então, a gente agora analisa se são grandezas diretas ou inversas. Grandeza direta é quando uma cresce e a outra cresce também. Então, a gente vê aqui o x, certo? Põe uma seta. Quanto mais tempo, mais distância se percorre ou menos? Mais distante. Mais distância. Mais. Quanto maior o tempo, maior é a distância. Vem no próximo aqui, ó. Quanto maior o tempo, maior a velocidade? Não. 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 Não, peraí. Ó, Não. você tá de carro. Se você tá percorrendo um percurso, se você vai mais rápido, ou seja, se você demora mais tempo, quer dizer que você foi mais devagar. Se você demora menos tempo, significa que você foi mais rápido. Não é assim? Então, conforme... Oi? Sua voz travou tudo aí, professor. Ah, deixa eu Sua voz voltar. travou tudo aí pra mim. E agora? Tá boa de novo? Tá suave, tá suave. Beleza. Então, eu estava dizendo assim, ó, que conforme aumenta o tempo, quer dizer que diminui a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Quanto menor a velocidade, maior é o tempo. Ou seja, conforme cresce a velocidade, diminui o tempo que se gasta para fazer o percurso. Concordam comigo? Sim. Sim. Então, é isso. Então, percebam, ó, aqui nós temos uma grandeza que é inversa. E aí, quando a gente tem grandeza inversa, o que que a gente tem que fazer? Inverter o X. Inverter o X. Inverter. Então, aqui, ó, a gente não inverte o X especificamente, ó. Percebam, a gente tem duas setas para cima, estão vendo? E uma seta para baixo. A gente tem que ter todas as setas para o mesmo lado. Ou a gente inverte essas duas, ou a gente inverte só essa, que daí todo mundo vai ficar com a seta para o mesmo lado. Entenderam a ideia? Não. Também Não? não. Ó, eu tenho 3 setinhas, tá vendo? Sim ou não? Sim. Eu tenho Sim. duas que estão para cima e uma que está para baixo. Eu preciso que todas elas fiquem para o mesmo lado. O que é mais fácil? Virar essas duas setas aqui, ó, essa e essa, para baixo, ou virar só essa daqui para cima? Acho que só virar aquela ali. Virar a da esquerda pra cima. Isso. Ah, mas eu acho melhor virar as outras duas para baixo. Pode ser? Pode, não tem problema. Só que dá mais trabalho.
Então, é mais fácil virar uma só do que virar duas. Então, a gente só vai inverter isso aqui, ó. 92 vai subir e o 80 vai descer, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Ó, o 80 vai descer e o 92 vai subir, ó. O 80 desce e o 92 sobe, tá vendo? Eu inverti. O 80 estava em cima, agora ele está embaixo. O 92 estava embaixo, agora ele está em cima. E o resto eu copio. O 160, o 120, o 40 e o X. Então, isso não inverte o X. Não, não. Você inverte para todo mundo ficar na mesma direção. Tá? Deixa eu pôr aqui. 120 e 40 e X. Entendeu? O que a gente inverteu? A gente só inverteu aqui, ó. Por quê? Para fazer todo mundo ficar para o mesmo lado. Agora todo mundo está para o mesmo lado. Ó. Que se eu invertir a primeira seta, ela que estava apontando para baixo, agora vai ficar apontando para cima. Tá bom? Agora é o cálculo convencional que a gente já estava fazendo. Círculo X, risca linha e risca a coluna. Vai ficar de que forma aqui, ó? 120, certo? Quem mais que eu risquei? 80 e 40. 80 e o 40. E aqui embaixo, o 160. Tranquilo? E o 92 também. Oi? O 92 também. Ah, tá certo. Falta o 92. Olha aí, eu esquecendo do 92. Agora é continha, tá, gente? É fazer o cálculo. E aí dá pra gente fazer o quê? Lembra que a gente podia cortar zero, dividir, fazer várias coisas? Então aqui eu posso, por exemplo, pegar esse zero aqui do 120 e cortar com esse zero daqui, ó. Já diminuiu um pouquinho, certo? Certo. Aí dá para mexer em mais coisa? Até dá, mas aqui eu acho que se eu fizer mais procedimentos eu vou confundir vocês. Então agora a gente vai fazer continha, tá? Sobrou o quê? Ó, sobrou 12 vezes 80 vezes 40. E embaixo sobrou quem? Sobrou 16 vezes 92. Tudo bem? Agora é fazer cálculo, né? Vou fazer aqui, ó. Eu vou começar fazendo 12. Vou fazer primeiro aqui o 80 vezes 40, tá vendo? Quanto que é 80 vezes 40? É só fazer 8 vezes 4, que dá 32. E acrescentar os zeros, 2 zeros. Então deu 3.200. E aí eu tenho que multiplicar isso por 12. 0, 0. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Aqui 0, 0. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 3 é 3. Aqui 0, 0, 4, 8 e 3. Então, aqui em cima, ó, só para vocês já saberem, deu 38.400. E aí eu tenho que fazer, dividir por 16 vezes 92. Pô, arrumei uma continha chata de fazer, né? Ó, então vamos lá, 16 vezes 92, a parte de baixo agora, tá? 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 9 vezes 6, 54. Vão 5. 9 vezes 1, 9. Mais 5, 14. Então, deu 2, 7, 4 e 1. 1.472.
Aí agora eu tenho que dividir o 38.400 pelo 1.472. Peguei um exemplo com muita conta, né? Vamos fazer essa divisão? Estão sofrendo com a divisão? Ó, tá bom. Então vamos fazer assim, ó. Para a gente poupar tempo, ganhar um pouquinho de tempo, vamos usar a calculadora para fazer a divisão, tá? Se eu for fazer esse cálculo aqui, vai demorar até ir chutando os valores aqui, demora. Então, ó, eu vou usar a calculadora. 38.400 dividido por 1.472. Vai dar 26 aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo o resultado. Vai dar aproximadamente 26, tá? E o que é esse 26 mesmo, gente? O tempo. Então, vão ser aproximadamente 26 minutos. Então, em 26 minutos, o automóvel vai ter percorrido os 40 quilômetros. Tá? Professor, Oi. por 2 pontinhos não acertava. Por 2 pontinhos? Por 2 pontinhos, o meu foi 24. Então. É só a questão do cálculo mesmo. Assim, o processo aqui, ele era simples. O que dificultou um pouquinho foi o cálculo, que acabou ficando um pouco extenso. Na verdade, eu tinha que ter pegado um exemplo mais fácil para vocês calcularem, tá? Mas, assim, acho que a ideia principal, acho que deu para pegar, tá? Mas, professor, Oi. eu só fiquei em dúvida mais ou menos se pode cortar o 0 o 80, pode cortar o 0 e o 40 também? Assim, ó, aqui eu tenho quanto... Aqui, dá uma olhada aqui embaixo. Eu tenho quantos zeros aqui embaixo? Um só? Tô falando daqui, ó. Não, só tem um só. Isso. Em cima eu tenho 2. Eu não posso cortar... Aliás, eu tenho 3, né? Um aqui, Sim. um aqui e outro aqui. Eu não posso cortar mais do que a quantidade que eu tenho embaixo. Então, se eu tenho um embaixo, eu só posso cortar um de cima. Ah, tá, obrigado. Eu podia cortar o 0 do 80? Poderia. Poderia cortar o 0 do 40? Poderia. Mas só pode um, porque aqui embaixo só tem um 0. Ah, tá, obrigado, professor. É isso. Vamos para mais um. Tá? Esse aqui tá mais fácil. Ó, em uma obra, 10 homens concluíram um dos trabalhos em 6 dias, fazendo 8 horas diárias. Se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído em execução de 6 horas por dia? Então, para ficar fácil de entender, vamos para a organização. Ó. São 10 homens trabalhando 6 dias e cada dia eles ficam 8 horas trabalhando. Essa é a regra. Só que o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando, ó, de 10 para 5. E a quantidade de horas que eles trabalhavam também diminuiu, de 8 para 6. Né? O que vocês acham? Vai demorar mais tempo ou menos tempo para eles terminarem a obra? Vai demorar Menos mais tempo. tempo. Vai demorar mais tempo. Mais tempo, fazer a não. obra. Tem menos funcionários e eles ainda estão trabalhando menos tempo, ou seja, vai demorar mais dias para isso terminar. Uns 15 Concorda? dias. Né? Então, vocês chutam 15? Tem algum outro chute aí? Vamos ver, a gente vai Eu chuto calcular. 15 ou 13. Tá, então vamos calcular para ver. O que a gente tem que fazer? Tem que observar se as grandezas são diretas ou inversas. Aí, o x está aqui, porque a gente quer descobrir quantos dias, né? Então, quanto mais dias trabalhados, quer dizer que eles trabalharam mais horas ou menos horas? Menos horas? Menos. Horas. Se eles demoraram mais dias trabalhando, é porque eles trabalharam menos a cada dia. Né? E aí, de novo, ó, quanto mais dias, quer dizer que tinha mais homens trabalhando ou menos? Menos. Menos, demorou mais porque tinha menos gente trabalhando.
Agora dá uma olhada, ó. Eu tenho duas setas para baixo e uma seta para cima. O que que é mais fácil? Inverter a seta que tá pra cima e pra baixo. Isso, ó, porque daí eu só preciso trocar uma coisa. Então, o X vai para cima e o 6 vai para baixo. Vai ficar assim, ó. Aqui o 10 e o 5. Aí agora, ó, o X vai para cima e o 6 vai para baixo. E na outra aqui, ó. Opa. Aqui o 6 e o 8. O 8 e o 6, na verdade. Então eu só inverti esse aqui, ok? Os outros eu deixei do jeito que tava. Mas o professor, Oi, vamos voltar lá. Pode falar. se eu não quiser inverter, não precisa ou é Precisa. obrigatório? É Ah, tá, obrigatório, obrigado. senão vai dar errado. Tá bom, Se, obrigado, as- professor. se todas as setas estiverem para o mesmo lado, você não inverte nada. Agora, se tiver uma delas para outro sentido, você tem que inverter. Senão não dá certo o cálculo. Tá? Bom, Não, então, mas eu tô falando, tipo assim, se eu não quiser reverter o X e o 6, eu posso reverter o 10 e o 5 e o 8 e o 6? isso pode sim. Você poderia ter feito assim também, ó. Você poderia inverter, colocar o 5 aqui, 10, ó, invertir, tá vendo? Ah, tá. Aqui eu não inverto, mas tenho que inverter lá também. Ah, tá, essa era a minha dúvida, professor. É, Obrigado. ou eu faço essas duas setas ficarem para cima, ou eu faço a que tá para cima ficar para baixo. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Tanto faz. As duas vão dar a mesma resposta. Aí agora eu vou riscar a linha e a coluna. Aí, ó, vamos ver quem vem para cima, quem vem para baixo. O 10 vai para cima, o 6 vai para cima e o 8 vai para cima. E para baixo vai ficar o 5 e o 6. E dá pra simplificar de boa isso aí. Opa, essa vai ser legal. Isso aí tá fácil pra simplificar. Dá para cortar o 6 e ainda dá para Depois simplificar o 10, ó. 10 com 5? 5. Não, 2. 2. Não, eita, confundi. Foi óbvio. E aí sobrou só quem? Sobrou o 2 e o 8. Quanto que é 2 vezes 8? 16. 16. 16. Vocês tinham falado quanto? O Eu falei Luiz 15. acertou. Não, eu falei Luiz 15 ou matou 13. perto. Mano, pior Quase que de eu, um. eu, Matou perto. Pelas eu tava achando que ia dar lógicas. 12, velho. Eu ia pensar em falar 16, mas eu falei assim, não. Aí, então, eles vão demorar 16 dias, tá? Na primeira situação, eles demoraram 6 dias, mas olha só o que aconteceu. Diminuiu muito a quantidade de pessoas trabalhando e eles ainda diminuíram as horas. Aí aumentou para 16 dias. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. E agora é a hora de vocês brincarem um pouquinho. Ah, maravilha. Eu tô afim de brincar. Brincar, né? Essa é a de vocês. Bora, vai. Ó, vou ler, tá? Pega um papel aí, uma caneta rapidinho, para tentar fazer essa, tá bom? Ó, a questão diz assim, ó. A quantidade de feno utilizada para alimentar 10 cavalos em um estábulo durante 30 dias é de 100 quilos. Se mais 5 cavalos chegarem ao local, em quantos dias metade desse feno seria consumido? Eu vou ajudar vocês a organizarem as informações, tá? Para ficar mais Ô, fácil. professor, Oi. essa questão parece que o senhor passou uma do 7º ano. Pior que é meme, ô Iago. Até do negócio lá da torneira, do pedreiro também. Sim. Eu tava meio assim. É igual, eu sinto que eu já fiz essa lição. É, velho. Vou falar que Ó, naquela época ainda tô, né? Eu vou ajudar vocês, tá? Vou ajudar vocês um pouquinho nessa. Então, são 10, tá dizendo aqui, tá falando de cavalos, de dias e de quilos, concordam? Então, eu vou anotar aqui, ó. Cavalos,
dias e os quilos. Essas três coisas. Vamos ver lá o que está escrito. Ó. São 10 cavalos, 30 dias, 100 quilos. 10 cavalos, 30 dias, 100 quilos. Aí depois ele fala, ó, se mais 5 cavalos chegarem. Se chegaram 5, quantos tem agora, pessoal? 15. 15. 15. Aí, ó, em quantos dias X, metade desse feno seria consumido? Ele quer saber não o total, mas a metade. A metade vai ser quanto, pessoal? 50? 50 quilos? 50. Tá? Então, agora é só analisar se são grandezas diretas ou inversas e resolver. Vamos lá. 3 minutos para vocês aí. Tá valendo. Tentem aí. Mesmo que vocês errem, não tem problema, mas é para tentar. Vamos lá, todo mundo. Tentando chegar aí na resposta. Vamos lá, gente. Aí, pessoal, rapidão, deixa lá na pergunta de novo, por favor. Na pergunta? Aham. Ó, vou voltar na pergunta, mas vou deixar nessa tela porque aqui já tem as informações anotadas, ó. É. Assim, basicamente, o Cauã, né? Aham. Só precisa calcular o X aqui, ó. Entendeu? E aí, como é que tá? Tá ruim. Tá nada, gente, ó. Vamos lá. Vou analisar junto com você. Professor, eu consegui fazer, mas eu acho que tá errado. Ó, vou pôr as setas, tá? Nos dias, porque o X tá aqui. Quanto mais dias os cavalos vão comer mais ração, mais quilos ou menos quilos? Mas Mais quilos. Mais quilos. Né? É isso, concordam? Concordam com isso? sim. Sim, sim. Aí agora vamos analisar. Ó. Quanto mais dias se passarem, a gente está pensando também nos quilos, na ração. Quanto mais cavalos eu tenho, a ração dura mais dias ou menos dias, pessoal? Menos dias. Menos dias. Menos já errei. A ração vai durar menos. Que quanto mais cavalos eu tenho, menos dias ela dura. Então eu tenho que inverter aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 15, 10, 30, o X e o 100 e o 50. Não vai inverter o 10 e o 15, não? Eu inverti. Olha lá, o 15 foi para Tá, inverteu, foi cima mal. Seguir aqui. e o 10 foi para baixo. Já arrumei, ó, para vocês. Dá para cortar um monte de coisa aqui, hein? Ó.
Concordam? Sim ou não? Sim. Aí olha Ô, o que que... professor, Oi. o senhor pode explicar de novo? É porque minha internet tinha travado, e daí quando voltou já tava pro lado dessa parte. Tá, ó, deixa eu mostrar de novo rapidinho. A gente anotou as informações da questão aqui. E aí, o que que aconteceu? A gente analisou, né? Quanto mais dias os cavalos comem mais ração ou menos ração? Comem mais. Então, Essa setinha parte pra cima. eu tava, professor, eu só não tava na parte da resolução aqui. Eu tenho a Ah, resposta, professor. então, aqui, ó, o que que aconteceu? Duas setas para cima, uma para baixo. O que que eu fiz? Eu peguei isso aqui, ó, e inverti. Os 15 veio para cima, ó, e o 10 foi para baixo. Pode Aí, falar ó, a resposta aqui dentro, não? espera só um pouquinho, ô, Cauã. Aí eu risquei a linha e a coluna. Todo mundo que eu risquei foi para cima. Então, eu risquei o 10, risquei o 30 e risquei o 50. E o 15 e o 100 que eu não risquei ficaram embaixo. Cortei os dois zeros daqui, o zero do 30, o zero do 50 com os zeros do 100. Aí vai sobrar agora, ó, o 10, o 3 e o 5. E na parte de baixo vai sobrar o 15. Se vocês observarem, quanto que é 3 vezes 5 aqui, pessoal? 15. 15. Aí dá para cortar o 15 com o 15. Acabou. Deu 10. Essa é a resposta. Então a ração vai durar 10 dias. Aliás, 10 dias não. Ela vai durar o dobro, vai durar 20, mas a gente queria saber em quanto tempo eles iam comer a metade. Então eles vão demorar 10 dias para comer a metade aí. Tá bom? Difícil, gente. Um pouquinho. É só a parte da setinha mesmo, depois foi fácil. A parte do sexto é mais difícil mesmo. A setinha é mais Até na confusa. simples. Uhum. Bom, complicou um pouquinho mais, né? A regra de 3 simples é mais fácil. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas se vocês prestarem atenção, vai tranquilo. Só é lembrar o seguinte, ó, se as setas não estão para o mesmo lado, você tem que fazer com que elas fiquem. Então aqui, ó, eu tenho o seguinte, eu tenho 30, eu tenho duas setas para cima e uma para baixo. O que que eu fiz? Eu inverti isso aqui, porque daí todas ficaram para cima. Tá? Pessoal, deixa eu só pegar o carregador aqui antes que o computador desligue. Esqueci disso. Entendeu? Então, não tem muito segredo. É só prestar atenção nas setas, inverter elas direitinho que vai bem. Eu vou colocar para vocês treinarem alguns exercícios, tá? Então, eu vou pedir que antes de enviar o formulário, vocês façam as questões, me mandem essas questões. Se tiver dúvida na hora de resolver, vocês me mandem antes de mandar a resposta. Para daí não errar no formulário, entendeu? Beleza. Eu vou pegar um pouquinho mais, eu vou pegar um pouquinho mais leve nas questões, tá? Dessa semana. Por favor. Tá? Então, acho que a gente encerrou. Né? Professor humilde. Oi? Você é mó humilde, professor. Vai pegar leve com CJ nós. humilde. Humildade desde o berço. Tenho tudo que Ó. mereço. Essa é a cara de vocês depois da aula de hoje. Ó. É mais Não ou tá menos assim. Sua isso. cara é a do CG aqui, a do Luiz. É a sua cara do CJ, precisa. Ô, Ana, faz o seguinte, Ana, vai amanhã à noite lá na escola, que aí eu te ajudo um pouquinho para você tentar fazer o formulário, pode ser? Pode sim, professor. Aí eu te explico um pouquinho mais lá amanhã à noite e você consegue fazer, Tá ok. tá bom? Tá. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui da tela. Pra gente conversar mais um pouquinho. Então é isso, parei de compartilhar. Se tiver alguma dúvida, pessoal, é só perguntar.
senão a gente já pode ir encerrando. Professor, é porque aulas assim pela internet é muito difícil. É complicado mesmo, Ana. Mas, Porque na assim, teoria, na prática é melhor, entendeu? Porque você está na sala de aula, você está fazendo, você está interagindo com outras pessoas, aí fica mais fácil. é verdade. Fica mais difícil mesmo, porque não dá Para eles que são jovens aí, eles entendem rápido, o raciocínio deles é rápido. Mas o nosso não, o meu não. Para mim também não é não, Ana. Eu tenho dificuldade já em matemática, eu e a Lê. Então fica difícil. Tá. Mas, ó, o importante é o seguinte, não vamos desistir, tá? Nessa semana estava um pouquinho mais difícil, tudo bem. Mas teve semanas que estava mais tranquilo, que vocês foram bem, vocês conseguiram fazer. Então, Ana, Letícia, o pessoal aí que ficou com mais dificuldade, que são da EJA, amanhã à noite a gente vai estar lá no plantão. Vocês podem ir que eu ajudo vocês, tá? Não tem nenhum problema. Então, porque quando a gente entende, fica mais fácil fazer, mas quando não entende, fica difícil, professor. É difícil demais. Sim, Você é sim. louco. Não, eu entendo. Pode ficar tranquila. E por isso mesmo, se vocês forem lá amanhã à noite, eu ajudo vocês, viu? Podem ir, a gente vai estar lá. Tá bom, professor. Tá bom? Obrigado. Nada, imagina. Então é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar. Vou parar a gravação, tá? E aí, se alguém depois quiser falar alguma coisa, aí vocês podem ficar à vontade. Deixa eu interromper aqui.